Olá, me chamo Matheus Ferreira e hoje eu vou apresentar um pouco para vocês sobre o nosso trabalho do Prêmio Nobel de 2023, O Mundo dos Elétrons no Interior de Átomos e Moléculas, pesquisa realizada por Pierre Agostini, Ferenc Krauss e Annie Lüller. Antes de mais nada, vamos passar pelo sumário para dar um pouco de base para a nossa apresentação. Portanto, vou passar primeiro pela equipe, depois por uma breve introdução, depois pelos laureados e uma pequena biografia deles, depois, a contribuição que essa pesquisa teve para a sociedade, os artigos e publicações que levaram ao prêmio, uma discussão mais detalhada teoricamente da pesquisa, o impacto que a pesquisa teve na comunidade científica, uma discussão ética e depois uma conclusão e perspectivas futuras. Pois bem, partindo para a equipe, ela é formada por 4 integrantes, sendo eles Daniel Prado, Enzo Ferrara, eu, Matheus Ferreira e Thales de Paula. Bom, introdução. O Prêmio Nobel de Física de 2023 foi concedido aos cientistas Pierre Agostini, Ferenc Krauss e Annie Lüller, pelos seus feitos na atofísica. Eles desenvolveram instrumentos que possibilitam a exploração de níveis subatômicos. Criaram pulsos de luz muito curtos que são medidos em atosegundos, 10 elevado a menos 18. E através desses pulsos de luz, agora é possível observar como os elétrons mudam de energia e se movem dentro de átomos e moléculas. Bom, após essa breve introdução, vou explicar um pouco dos laureados. Primeiro, Pierre Agostini. Pierre Agostini é um físico experimental nascido na Tunísia, onde havia um protetorado francês, sendo o primeiro pioneiro na ciência dos atos segundos. Nascido em 23 de julho de 1941, foi professor na Universidade do Estado de Ohio e foi conhecido pela invenção de reconstrução da técnica de batimentos de ato segundo por interferência de transição de dois fótons para caracterização de pulsos de luz de atos segundos. Obteve o bacharelado na Escola Militar Nacional de Praia-Tané em 1959, além de estudar física na Universidade de Aix-Marseille, onde recebeu seu diploma em 1961, mestrado em ciências em 1962 e o seu doutorado em 1968, além de tornar-se pesquisador do CIE-Saclay, Universidade de Paris-Saclay, em 1969. Após ele temos Ferenc Krauss, um físico húngaro-austríaco e professor da Universidade Ludwig Maximilian Manche, nascido em 17 de maio de 1962, onde, juntamente com a sua equipe, se tornou o primeiro a produzir e medir pulso de luz com duração de 1 atosegundo. Com essa conquista foi dado início à física do atosegundo. Estudou física teórica na Universidade Eötvös-Loránd e engenharia elétrica na Universidade de Tecnologia e Economia de Budapeste. Desde 2003 se tornou diretor do Instituto Max Planck de Óptica Quântica, além de ser cofundador de um dos porta-vozes do Munich Center for Advanced Photonics, fundado em 2006, além de, claro, inúmeros outros prêmios, como o Nobel de 2023. Annie Lüller. Annie Lüller é uma física francesa e professora de física atômica na Universidade de Lund, na Suécia. Nascida em 16 de agosto de 1958, lidera um grupo de física de atosegundos que estuda o movimento dos elétrons em tempo real, que é usado para entender as reações químicas no nível atômico. Obteve bacharelado em matemática pela Escola Superior Normale em Fontenay-aux-Roses, se formou em física teórica e matemática pela Universidade Pierre et Marie Curie. Embora tenha estudado matemática e física, ela preferiu se concentrar em física experimental para fazer doutorado no CEA, Commissariat à l'Énergie Atomique. Bom, apresentados os laureados, eu vou falar um pouco da contribuição dessa pesquisa para a sociedade. Ela possui algumas áreas específicas que podem ser utilizadas, como a médica e biológica, sendo uma das principais. A ótica de atosegundos está sendo utilizada para obter imagens e fazer diagnósticos e análise de tecido e células. Os pulsos de luz de atosegundos podem ser utilizados para identificar e entender a origem de algumas doenças ainda no estado inicial, como, por exemplo, o câncer. Também a área da indústria energética, onde a tecnologia de atosegundos pode ser usada para alterar as propriedades elétricas de materiais isolantes.
estudar mecanismos microscópicos de conversão e armazenamento de energia, como em células de combustível, sistemas de painéis solares e baterias. Isso contribuirá para o desenvolvimento de tecnologias energéticas mais sustentáveis e eficientes. Agora, passando um pouco para a comunidade científica, vou explicar para vocês um pouco dela dentro de cada uma dessas áreas, como por exemplo a física molecular e atômica, onde os pulsos de ato-segundo estão sendo utilizados para observar a dinâmica e a estrutura eletrônica de átomos e moléculas, incluindo processos como imagens de órbitas de elétrons, ionização e excitação. A nanoóptica, por exemplo, como a óptica do ato-segundo, se tornou possível observar fenômenos ópticos em escala nanométricas, com respostas ópticas de nanoestruturas e plasmas de superfície. Só alguns exemplos mesmo. Partindo assim para os artigos chaves que foram os responsáveis por eles terem ganhado esse prêmio Nobel de 2023. Da N foi a medição de pulsos de laser ultracurtos com estado de polarização dependentes do tempo usando a técnica de scan. Nesse artigo, ela dá uma explicada da técnica de varredura de dispersão, a qual foi usada do tempo de pulso de laser ultracurtos, juntamente de demonstrar seu potencial para aplicação em óptica e fotônica ultra-rápidas, possuindo um resultado positivo nessa relação de estudo. Um outro artigo-chave foi a relação de Krems-Kronig em espectroscopia de absorção transitória de átomos-segundos. Esse artigo valida a relação de Krems-Kronig nos experimentos de espectroscopia de absorção transitória em átomos-segundos, utilizando o fan de argônio. Assim, mediram a susceptibilidade elétrica e, então, validade da Krems-Kronig, fornecendo a permissão de aplicação de vários experimentos em espectroscopia de átomos-segundos. O outro artigo-chave é a medição de campos optoeletrônicos de átomos-segundos em sólidos. Nesse artigo é descrito os métodos experimentais avançados que medem e controlam campos elétricos em átomos-segundos por meio de técnica de espectroscopia de alta resolução temporal em materiais sólidos. Portanto, atingindo esses feitos, ele traz uma nova gama de possíveis aplicações em áreas de física de materiais, eletrônica e fototrônica. Passando um pouco agora para a discussão detalhada. Para vocês terem ideia, para que seja possível ser estudado esses processos muito rápidos, é necessário algo com uma velocidade equiparável. Ou seja, para tirarmos uma foto de um objeto se movendo rápido, precisamos de uma câmera com alta capacidade. No mundo da física funciona da mesma forma. Os elétrons são muito rápidos e se relacionam com tudo, inclusive as reações químicas. Assim, uma vez que seja possível entender e controlar elétrons, abrirá um mundo novo para o entendimento do universo, além de ser um grande passo para a sociedade e tecnologia. O Prêmio Nobel de 2023 buscou realmente isso. Os 3 laureados inovaram e quebraram a barreira fundamental quando se trata de fotografias e tempo, juntamente do comportamento de matéria. Ademais, se o desejo se trata de produzir luz por uma pequena quantia de tempo, você deve ser capaz de ter uma luz certa e uma maneira certa de medir os acontecimentos nesta. Assim, é exatamente isso que os laureados executaram e demonstraram no estudo ganhador. Um feixe de luz de atossegundos capacitando uma medição e estudo atividade dinâmica de eletromatéria. Isso permitiu que os laureados conseguissem tirar fotografias dos movimentos incrivelmente curtos dos elétrons. Especificando melhor o feito de cada um, a laureada Anne trouxe um novo efeito de interação de pulso de luz laser com átomo de um gás nobre, descobrindo que, quando ionizados, os pulsos são sobrepostos e formam um pulso mais luminoso que o anterior. Pierre e Ferenczi mostraram que esse efeito de Anne podia ser aprimorado e usado para criar pulsos de luz em 250 atossegundos. Bom, então, com esse laser nada mais é que uma amplificação da luz por emissão e estimulada da radiação, certo? E Pierre e Ferenczi partiram para curtíssimos flashes e foram necessárias câmeras de alta velocidade e uma iluminação estroboscópia, que nada mais é do que essa bola de aniversário que a gente tem de luz nas festas, mas claro, um equipamento altamente mais preciso.
Bom, partindo agora para alguns impactos para a comunidade científica propriamente dita, como a medicina, que teria novas técnicas de tratamento de doença, como manipulação de moléculas para combater doenças e terapia com raio-x ultraviolento, além do desenvolvimento de novos métodos em tempo real para visualizar o corpo humano. Em eletrônica, por exemplo, dá para se ter o desenvolvimento de novas tecnologias de armazenamento de dados e comunicação, além de dispositivos eletrônicos mais rápidos e eficientes, como transitores de atossegundos e computadores quânticos. Agora, passando um pouco para a discussão ética. Essa parte foi algo relativamente complicado de se ter feito, pois como é muito novo, é, ainda não se possuem discussões éticas significativas, mas algumas discussões possam vir no futuro, como o potencial uso da pesquisa para desenvolver armas laser, uma vez que estas podem ser usadas para fabricar armas poderosas, podem trazer algumas consequências. Ou também a manipulação de objetos biológicos com luz, já que é importante considerar as implicações de utilizar as pinças ópticas para manipular células e algum outro objeto. Bom, finalizando então, para a conclusão, essa conquista não apenas expandiu nosso entendimento fundamental da física, mas também tem o potencial de revolucionar várias áreas, desde a medicina até a eletrônica. A aplicação prática dessas pesquisas são vastas e promissoras, incluindo diagnósticos médicos mais precisos, desenvolvimento de materiais avançados e avanços na eletrônica e comunicação. Em última análise, o trabalho desses laureados não apenas representa um avanço científico extraordinário, mas também demonstra o poder da criatividade humana e da busca pelo conhecimento. Bom, eu sou o Matheus Ferreira e muito obrigado.